Graças a Deus. Vamos Graças lá. a Deus. Boas notícias, notícias boas, notícias novas. Eu ouvi que aquele DJ Alok, ele ganhou um prêmio, né, em Cannes, de melhor conquista pela causa indígena. Eu nem sabia que o moço tinha, né, E já era para eu ter lido semana passada, aí eu tive a oportunidade de ler. Mas o que eu gostei foi uma frase que ele falou. Ele falou assim, que não era sobre deixar o mundo melhor para os nossos filhos, é sobre deixar filhos melhores para o mundo. Eu achei muito, Muito né? bonito. Ah, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, é o futuro dos meus filhos. Não, eu tenho que trabalhar para ter filhos melhores para o mundo, né? Eu achei muito bonito. E aí, vocês lembram aquele moço, vocês ouviram daquele cientista que ficou 100 dias imerso lá, emagreceu, rejuvenesceu? Aí, lá nos Estados Unidos, Colômbia, fizeram a descoberta da taurina, chamando de elixir da vida. A gente tem essa substância no corpo, tem no peixe, mas eles descobriram que em cápsula isso vai reduzir em 12% o envelhecimento. Então começaram a falar desse moço, né? Dessa pressão aí do mar que o faria rejuvenescer, e falaram que já existiu o elixir da vida. Já foi aprovado, já vai começar a ser produzido, que é uma cápsula dessa taurina aí. Tem no peixe, tem na gente, mas a gente vai envelhecendo, vai diminuindo, então tomando esse remédio retardaria o envelhecimento. Eu Muito bom, muito bom. Cada vez mais o tempo de vida aqui na Terra vai aumentando, né? Vamos Aumentando. ver. É, vamos ver como é que dá. Eu, É, eu assisti desse rapaz aí, que ele ficou é, numa cápsula, né, no fundo do mar, né? se Ele depender disso, saiu eu todo vou ficar feliz. velhinha, porque eu morro de medo. Eu também não ficaria lá, Até não. o submarino dos parques eu tenho que sair logo, porque eu me sinto sufocada. o, o, eu vi uma notícia, mas eu ainda não tem nenhuma confirmação. No povo de Israel, em Israel estão desenvolvendo uma vacina contra o Alzheimer, mas eu não consegui ver nada técnico ainda, eu só vi a notícia. Eu ia também dar uma pesquisada, mas acabei não olhando. Se conseguir isso, olha, é um grande feito, hein? Vamos ver. Verdade. É que Israel nesse ponto é fabuloso, né? Eles têm coisas, eles trabalham mesmo para a população, né? Para os habitantes, né? Mas vamos lá, vamos em Que frente. bom. Algo mais? Falou em Alzheimer, a Fernanda está numa casa de repouso. Hum, Ah, já fui visitá-la algumas vezes, mas ela caiu, quebrou o fêmur, está na cadeira de rodas, está bem fraquinha, sabe, seu povo? mas ela não reconhece Mas mais. está lúcida. Ela ainda me. A última vez que eu estive lá, ela reconheceu, e aí ela recita o passado por cada ponto e vírgula no lugar certo. Mas ela Uhum. não sabe dizer se ela almoçou ou não, se ela dorme num quarto. Eu perguntei, como ela está lá nessa casa de repouso, eu perguntei: Ah, Fernanda, você dorme sozinha? Ela falou sim, que ela dormia sozinha, porque a gente só visita num pátio, tanto que quando está chovendo não pode ir. Aí, fala assim, aí depois ela falou: Ah, tá vendo aquela? Ela dorme no meu quarto. Ela não, então ela não sabe. Falou assim: almoçou? Ela falou assim: eu sempre almoço todo dia. Eu falei assim, mas não sabe o que comeu, não sabe. É a memória recente, né? Fica Não sabe. abalada totalmente. Só É, tem a memória passada. mas do passado, assim, você conversa com ela, você viaja no tempo, parece assim que é uma viagem no tempo, né? Porque ela fala das coisas, se lembra do afilhado da Clarissa, pergunta por ele, da minha neta. Fala de todo mundo, mas todo mundo parado no tempo, sabe? Tá bom. O Alzheimer é. É complicado, é. Deus Tomara abençoe que essa. Israel com as pesquisas e com os resultados, né? Seu É, povo, é muito triste.
Tomara que essa inteligência que vem de Israel aí consiga chegar em alguma coisa aí que possa ajudar, né? Porque é complicado, o Alzheimer é bem complicado. Nossa, como é complicado, né? É muito E Uhum. triste. a minha sogra também está numa clínica também, está com Alzheimer. Só que tem hora que ela tem lucidez, tem hora que não. Quando a gente vai visitar, ela fala que eu sou irmã. O Álvaro é o irmão, eu sou a irmã. Aí você começa a conversar, daqui a pouco ela fala, ah, é meu filho. Aí ela apresenta todo mundo, esse daqui é meu irmão. Daí, não, é o filho. Mas também, viu, Graça? Também conta umas histórias, assim, do passado, tudo. Mas Que idade? do recente, ela está com 92, vai Então, fazer 93. é Alzheimer ou é senil? Não, ela está com Alzheimer mesmo. Está É, sendo medicada tudo com remédio Alzheimer. Mas, assim, tem hora que ela sabe quem é, mas tem hora que ela não sabe nada. Mas está piorando dia a dia. Cada é vez que você o, vai, semana eu, assim, de semana, você vai e já piorou. eu vou É. para segunda-feira, eu vou colocar minha mamãe de novo em vibrações aí, porque Aham. a médica fez um relatozinho para gente e ela tá numa fase mais difícil, tá? Aí continua com água no pulmão, agora está com dificuldade de respiração, está com 4 litros de oxigênio diariamente, o Meu BIPAP Deus. algumas vezes ao dia, então está bem, bem debilitada. E Está hoje internada, não? Está não, ela internada? está num residencial, né? Ela está num Ah, residencial. A médica fez uma live com a gente, comigo e com a minha irmã, o que que a gente achava. Se põe ela no hospital, eu falei, "Ah, se colocar no hospital, ela vai para uma UTI, vão entubar, vão fazer." Ela falou, opinião minha médica, judia demais. Eu falei, não, ela tem 96 anos, não vamos judiar dela, não, vamos dar qualidade de vida para ela, o que pode ser. Hoje a nutricionista fez uma. Eles têm uma equipe boa nesse residencial. A nutricionista fez um comunicado dizendo que ela emagreceu 1 quilo, então, mas ela aceita bem a alimentação mais pastosa, está entrando com o suplemento, com o Nutrem, para mantê-la. Eu falei, vamos continuar assim, não vai querer pôr ela num hospital não, porque vai fazer aquela encrenca, né? Vai entubar, vai fazer um monte de É, coisa. e É. ela com é receio, lúcida, meu né? pai. Ela é lúcida, não é, Rô? Não, 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 não. Não. Ela Não dá tem, mais. como a Wanda falou, por isso que eu perguntei a idade da que ela estava falando. Tem hora que ela conhece, tem hora que ela não conhece, tem hora que ela fala coisa com coisa, tem hora que não fala. Tá? Minha irmã, que está ali perto do lado, vai lá toda semana. Chega lá, ela fala assim, ah, que bom que você chegou, me leva para minha casa, eu quero, olha, veio aí, o papai veio, meu pai, né? Ele esteve É. aqui comigo, então ela tá variando Tá. demais, né? Mas Ela se está lá em dedicar. Santo André? Ela está em Santo André mesmo? Não, São Paulo, São Paulo. Ah, É no a minha sogra residencial. ficava. Eu não sei se você conheceu lá em Santo André, Flores de Helena, o Não, residencial. A minha sogra está lá. Aí agora o Álvaro transferiu aqui para São Paulo também, porque é mais fácil para a gente. Mas é, ela anda, ela está bem, ela não tem dor, isso é bom. Ela anda, não tem dor, só dá risada. Vive feliz, vive feliz. ótimo, isso é Bom, bom. É toda feliz, canta, gosta de dançar, de ouvir música, sabe? Mas assim, você vai visitar, oi, olha, minha irmã chegou. E aí antes ela sabia quem era eu. Daí eu falei, sou a Wanda. Assim, é a Wanda. Oh, meu Deus, eu estou confundindo tudo. Mas daqui a pouco, e conta a história que ficou doente, que teve febre, que o médico teve que levar ela para o hospital, que teve não sei o que. Depois pergunta para o enfermeiro, estou sabendo de nada disso. Não, o enfermeiro dá risada, porque o enfermeiro falou, nossa, cada história que eles inventam aqui, Não, mas mas a minha mãe não inventa história, não, mas a cabecinha dela está bem ruim. Mas a é, fisioterapeuta postou outro dia, fazendo fisioterapia com ela sentada na é, cadeira de rodas, fazendo os movimentos. Ela falou, poxa, está bem, com oxigênio está bem, mas hoje a, a, a nutricionista já falou que ela perdeu peso, a médica fez uma live. É assim, vamos lá, é a lei da vida, né? O que a mas gente também 96, né, se eu for, é, né? o que a gente não quer também é que ela sofra e nem jogar Isso. numa UTI aí, que Ah, artificialmente vão prolongar alguma coisa, se é que vão prolongar,
e vai judiar demais. Então, isso aí a gente não quer para ela, não. Deixa lá, já fez muito pela vida e pela gente. Eu também não deixei meu pai, não. Em Eu fui do hospital meu vem as pai. infecções, né? Pior mesmo. Ah, do jeito que está aí, para pegar uma bactéria lá é É, bem grande. Você vê, né? O meu pai, ele morreu, foi de demência, porque ele tava lúcido, ele sabia tudo. Mas aí chegou no momento que a gente cuidou em casa, tinha enfermeiro lá, tudo. Mas chegou um momento que não dava, aí tinha que ir para o hospital. Quando vai para o hospital, aí não Não, aí é volta, ruim. não É, volta mais, porque daí pega infecção, aí é entraram, verdade. aí a médica veio pedir para eu assinar um termo. Se ele passasse mal, se podia levar para UTI, entubar. Eu falei, não. Aí eu assinei, ela falou, é a melhor coisa que você fez. Porque vai para UTI e fica lá vegetando, né? É. Sofrendo. É, Aí ele foi. vai se prolongar a vida, vai prolongar Hum. artificialmente. Isso aí Aí não é. eles só colocaram morfina e continuaram com aquela alimentação gastro, né? Que eles É fizeram furinha no gastrointestinal. estômago, gastrointestinal, e foi levando até o final. Olha isso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Martinha, libera a projeção para mim. Pronto. Bom, nosso estudo de hoje é continuando, né? A lição 28, o estudo 28. Nós estamos aqui, ó, na 213. Deixa eu tirar isso aqui da frente aqui. 213. A questão. 213 aqui. Vai. Eu acabei diminuindo Travou. não, acabei diminuindo a tela aqui, diminuindo o brilho da tela. Mas é o 213, influência dos espíritos sobre os Isso, acontecimentos da vida, questão de 525 a 535. O apoio é o livro 11 do Miramês, tá? Que nós vamos fazer hoje. Então, hoje é a pergunta 535. Então, vamos lá no livro dos espíritos. A última, É a última desse item aí. desse bloco. Uhum. A 535 tem a 535 A e B. Vamos lá. A 535 diz, pergunta de Kardec, quando alguma coisa feliz nos acontece, e é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Resposta dos espíritos, agradecei a Deus, sem cuja permissão nada se faz depois. Nada se faz depois aos bons espíritos, que são seus agentes. O que acontece quando não agradecemos? O que acontece aos ingratos. Entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e para as quais tudo dá certo. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão bem caro essa felicidade passageira, que não merecem, já que, quanto mais tiverem recebido, mais contas terão que prestar. Eita. Ok? Entendemos a pergunta Sim. e as respostas? Sim. Então, toda vez que a gente tiver algo que nos aconteça, que nos livre de alguma coisa, nos aconteça de bom, temos que agradecer a Deus, tá? Porque nada acontece sem a permissão dele. E depois, aos bons espíritos, que são os seus agentes. A gente sempre fala, meu anjinho da guarda, hein? Obrigado, gratidão ao meu anjinho da guarda que me protegeu e tal. Ok, primeiro gratidão a Deus, depois ao anjinho da guarda que nos ajudou a passar por cima das coisas. Se não agradecermos, seremos ingratos. E o que acontece com aqueles que não oram e nem agradecem? Não acontece nada, mas é preciso ver o final. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, já que quanto mais tiverem recebido, mais contas terão que prestar. Está claro aí, né? Vamos ver o que Miramês fala para a gente? É o pergunta 535 do Livro dos Espíritos, é o capítulo 25 do livro Filosofia Espírita, né? O volume 11, Gratidão. Eu leio primeiro e cada um vai lendo um parágrafo na sequência. Quando alguma coisa de bom nos sucede, o maior dever da criatura é agradecer a Deus pelo bem que ele nos concedeu e, em seguida, estender o agradecimento aos benfeitores da eternidade, que sempre se encontram trabalhando em nosso favor, nos desejando a paz.
A gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois é a irradiação do próprio amor. O agradecimento é ainda a demonstração de educação. O que recebes, que vem ao teu encontro por diversas linhas de manifestações, é permissão de Deus. Ele, o Senhor do Universo, é onisciente e sabe de antemão o que de mais necessitamos para o nosso bem-estar. O agradecimento deve estar presente em tudo, em todos os acontecimentos da tua vida. Se porventura te esqueceres de agradecer a Deus pelo que recebes e fazes todos os dias automaticamente, não desejas ouvir o Senhor. Não é Ele que se afasta do teu coração. És tu que fechas os ouvidos e os olhos para não ouvi-lo e vê-lo. As consequências não são boas. É o filho que esquece o pai. Se em tudo dependemos de Deus e nunca sairemos desta dependência, por que lutarmos contra a força soberana que nos criou e que é o Pai de todas as coisas? Passamos a ser ignorantes, e o ignorante nunca feliz. Não que o Pai o abandone. A ignorância é que não aceita as lições. No entanto, o tempo passa a mostrar aos que sofrem os caminhos da paternidade onde existe o amor. Começa, onde estiveres, a irradiar e a falar sobre gratidão. Primeiramente a Deus, depois àqueles que sempre te dão as mãos, ajudando-te a caminhar. Ser grato à tua família, à sociedade, aos governos, aos companheiros de trabalho, aos teus superiores, à escola com os professores, à natureza e em todos os seus aspectos, aos animais, em todas as suas dimensões, ao espaço e ao tempo, aos aparelhos com que trabalhas, aos livros que te trazem a mensagem, à vida que tudo registra, te devolverá essa gratidão em forma de amor. E esse amor é o alimento por excelência da tua vida. Se observas alguém que não se lembra da gratidão pelo que recebe e está bem, em muitos aspectos da vida terrena, não leves isso em conta. Tudo não passa de misericórdia da divindade, de tolerância para com os ignorantes, mas, mais tarde, esse alguém deverá lutar em caminhos cheios de espinhos, como Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco. Vou te mostrar o quanto deves sofrer por mim. É bom que entendamos a mensagem do Cristo. Quando um de seus discípulos queria sair do seu convívio para enterrar alguém, replica-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8, capítulo 8, versículo 22. Se alguém esqueceu seu dever ante a divindade suprema e procura outros afazeres materiais, dizendo que não tem tempo para a simples manifestação de amor ao Pai, que tudo nos dá, até a própria vida, esse está morto. Deixa-o conviver com as coisas mortas e sigamos a Deus, que é a vida e vida eterna. Algum dia os homens acordarão da ignorância. Aos leitores destas páginas, simples, mas que são ditadas com amor, que sejam gratos para com aquele do qual nascemos e em quem vivemos, porque a nossa felicidade se encontra na obediência às suas leis imortais e eternas. Somando-as, encontraremos a divina equação a que chamamos de amor. Muito bem. Comentários, ensinamentos, entendimentos.
Eu acho que essa reflexão é muito importante para todos nós, porque mesmo conhecendo e sabendo que tudo vem através da bondade do Criador, né? Sem nada acontece sem a sua permissão. Normalmente a gente, quando passa por um perrengue qualquer aí, ou por uma situação mais difícil, a gente não tem muito hábito de se elevar a Deus e agradecer por esse momento ou por essa proteção. Eu, pelo menos, vamos dizer, com tudo isso que a gente conhece, eu me pego fugindo desse tipo de reação. Faço sim, mas não é em tudo, não, tá? Às vezes você passa por um perrengue, meu anjinho da guarda estava esperto, me ajudou. Ok, ele me ajudou, mas elevar o pensamento a Deus e fazer o agradecimento, poucas vezes, viu? Então, eu acho que essa reflexão, esse item, né, essa pergunta 535 e essa explicação de Miramês, nos deixa aí uma reflexão e um alerta muito grande, né, para que a gente não deixe passar Verdade. esses momentos, não, é. Eu acredito que nós, aqui no estudo, né, a gente fala muito isso nas nossas conversas, nas palestras, nós já temos esse momento de reflexão mais forte, né? Agradecer até pela situação que não é muito boa, porque a gente sabe que aquilo vai ser uma lição, né? Mesmo quando a gente cai nessa situação, ai meu Deus, e agora o problema tal, você fala, não, vai passar e a saída é agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, acho que isso para a gente tá claro, mas essa dúvida é de quem está no mundo de provações mesmo, né? Eu acho que é bem isso para quem estuda. Nós fizemos aquele mês inteiro de gratidão, de palestra de gratidão. Nossa, lemos muito, aprendemos muito, assim, muitos textos, muitas coisas boas que dizem assim: dai graças em tudo. E é verdade, até nas lições difíceis, né? É. E É verdade. é interessante também, nesse segundo parágrafo, quando ele diz assim, ó, o agradecimento é ainda uma demonstração de educação, né? É. Então, É, então tudo, continuando aí, tudo que recebes, que vem ao teu encontro por diversas linhas de manifestações, é permissão de Deus. Então, realmente, por educação, né, e por reconhecimento de que tudo que acontece conosco vem de Deus, seja aquilo que nós achamos que é bom, ou seja aquilo que nós achamos que é ruim, e na medida que nós entendamos que aquilo que nós, a priori, achamos que é ruim, está servindo para a nossa evolução, então não agradecer realmente é uma Uhum. falta de educação, né? E nós, de uma certa forma, assim, cada um dentro do seu meio familiar, nas escolas que frequentamos, sempre nos foi mostrado que a tudo que você recebe ou a qualquer favor e tal, você deve agradecer, né? Então, às vezes é comum, né? Você falar muito obrigado, né? Uhum. Por isso, ou muito grato, né? Por aquilo e tal. Mas as grandes coisas que nós recebemos, que nos elevam, que nos auxiliam na caminhada evolutiva e que vem dos céus, que vem de Deus, muitas das vezes a gente sim esquece. Eu estava atento num minuto aqui, mas não deu tempo nem de um Nossa, eu minuto. olhei, estava 4 e pouco. Aí o Jorge falou, acabou. Acho que eu falei demais. Acabou o Peraí, minuto. deixa eu entrar a Wanda aí você conclui, meu Jorge. Jorge Luiz vai concluir o pensamento dele. Eu achei esse texto aqui muito interessante, muito legal, como alerta, viu? Que a gente tem essa percepção, a gente tem essa vontade. Eu até quero depois fazer um comentário, mas termina aí, Jorge Luiz, termina que depois eu vou fazer um comentário do que você falou do muito obrigado aí. Então, já estava no final realmente do comentário, mas o que eu estava refletindo era o seguinte, que pela nossa cultura, pelo nosso ensinamento,
pela hábitos de família, hábitos escolares, etc. e tal. A gente tem o costume de agradecer, né? A tudo, né? Tá certo. Entra no ônibus, né? Você entra no ônibus, às vezes você agradece ao motorista por ter aberto a porta, você agradece por estar saindo, né? E é normal, né? A gente fazer isso. Mas o que eu estava dizendo era assim: tem tantas coisas que são tão importantes e fundamentais para a nossa existência, para a nossa escalada evolutiva, e muitas das vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por essas oportunidades que Ele nos dá, né? Então, é uma falta de educação não agradecer. Era isso. Então, o agradecimento a gente faz. Agora, não sei se a gente direciona a Deus ou direciona aos benfeitores, ou ao nosso anjinho de guarda, ao nosso mentor, tá? Mas então é lembrar que primeiro a gente agradece a Deus. Verdade. E aí você falou uma palavra interessante. Somos gratos por isso, muito obrigado. Gozado. Eu vi não sei se foi uma reportagem ou foi alguém falando que ninguém é obrigado, tá? A gente tem gratidão e não obrigação. É, Então, quando você falou muito obrigado, eu lembrei, falei, puxa vida, é uma coisa que a gente faz constantemente, né? Agradece dizendo obrigado, muito obrigado, obrigado, muito obrigado. E a palavra mais correta é gratidão, não é é, o obrigado, porque ninguém é obrigado, tá? Faz porque quer. Então, a gente tem que agradecer a Deus com gratidão e não com muito obrigado. Ele não é obrigado a nada, não, tá? Nós é que temos que agradecer da forma mais correta. Achei interessante isso. E a hora que você falou, eu lembrei, opa, deixa eu muito aproveitar e legal. comentar. Também achei muito legal isso aí. A gente tem que mudar um pouquinho a nossa fala e o nosso comportamento. É tudo por gratidão e não por obrigação. Mas é como o Jorge falou, já está tão gravado, né? Está tão gravado em nós É, isso, né? É Temos que falar automático, né? obrigado. A mãe, desde pequenininho, olha, fala obrigado, viu? É falta de educação, você não fala obrigado. Então, a gente cresce, né? Já está gravado isso. é, Mas como a gente é, está estudando, a gente tem que ir mudando, né? Tem que aperfeiçoar. exatamente. Mas não é fácil não, viu, Wanda? É. Não, Porque lógico que não. o hábito é terrível. Ele sai Não, o automático, como o Jorge hábito Luiz falou, é tudo automático. e o que você falou no começo, que a gente esquece, né? Muitas vezes de agradecer a Deus, né? Muito, né? A Quando a gente gente agradece, mas agradece, não é faz, diretamente a Deus. faz as É, nossas orações, fazemos as nossas orações, mas muitas vezes coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente esquece de agradecer. Você está tão envolvido, tão que você esquece, né? De agradecer. É agradecer, então? Não é agradecer? é Obrigado, agradecer, né? não é agradecer, que é gratidão, né? É Então, que obrigado é como se alguém, né? E Fosse gratidão é obrigado a assim, nós fazer isso. recebemos todos os benefícios de Deus, todos eles. Então eu sou grata a Ele, né? Não é só uma troca. Obrigada é quando você agradece em troca, né? É É isso isso. aí. É, nas minhas orações, tanto pela manhã como pela noite, a primeira coisa que eu faço é agradecer às equipes médicas, né, que estão me acompanhando aí já há 1 ano e meio depois da cirurgia, tá? E todos, de manhã e de noite, eu já agradeço a todos eles, peço ainda a continuidade da proteção deles, que me ajude a passar por cima disso mais rapidamente, mas a gente sabe como está no texto aí, né? Que é uma bênção de Deus nos dar essa oportunidade de passar por essa prova, né? Ou prova ou expiação, a gente nunca sabe, mas é um meio que a gente tem de passar por esse momento mais difícil aí. Marta, libera de novo. Ah, liberou, Está liberou. liberado. Eu não, achei que ainda não estava. Então, o texto continua aí. Mais algum comentário? Eu achei interessante aqui embaixo, né? Quando ele fala aqui, ó, tudo não passa da misericórdia divina, de tolerância para com os ignorantes, mas mais tarde esse alguém deverá lutar em caminhos cheios de espinho, como Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco: vou te mostrar o quanto deves sofrer por mim. E se a gente conhece um pouquinho
a história de Paulo, né? Realmente, quando ele se converte e vai pregar Jesus, ele passa por muitos maus bocados, mas ele não desiste, não. Tá? Ele vai em frente, de peito aberto, e continua a pregação dele lá, ou o que ele se propõe a fazer. Então, é bom que entendamos a mensagem do Cristo quando um de seus discípulos queria sair do seu convívio para enterrar alguém. Replica-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8:22. Eu acho que todos nós já vimos essa passagem, inclusive está no nosso Evangelho, né? E se a gente levar isso aqui ao pé da letra, é uma coisa que na nossa cabeça não tem muito sentido, mas é o que Jesus quis transmitir aí, e que ele falava sempre por parábolas e meios de que o povo pudesse entender, é que a gente tem que dar muito valor, né, à parte espiritual, à parte dos nossos sentimentos, do que se preocupar com a parte material que fica por aqui mesmo, e aqui mesmo ela se desfaz. Então, eu achei muito interessante essa explicação dele, né? Então, lá, e se alguém esqueceu seu dever ante a divindade suprema e procura outros afazeres materiais, tá vendo? Que é a explicação do que ele fala acima, dizendo que não tem tempo para a simples manifestação de amor ao Pai e que tudo nos dá até a própria vida. Esse está morto. Ou seja, não está morto no sentido assim, né? No entendimento, na parte espiritual da sua elevação, tá? Deixa-o conviver com as coisas mortas e sigamos a Jesus, que é a vida e vida eterna. Que é um pouquinho a explicação daquela passagem que ele está ali em cima. Enterrar os próprios mortos. Algum dia os homens acordarão da ignorância. Agora você veja que difícil, né? Naquela época, enterrar os mortos, né, era uma coisa, né? Hoje, a gente já pensa assim, nossa, mas como assim, né? E o significado é que a vida, o corpo fica, né? A matéria, né? Tem a parte espiritual. É muito interessante essa passagem. Tem vários comentários sobre isso, e é interessante a gente dar uma pesquisada que vale a pena. Também é um ensinamento muito grande aí. E até Mateus 8, porque ele fala muito, tem muitas histórias, né, de Jesus curando, né? E do soldado, daquele soldado que pede para curar o servo. Então, assim, muitas histórias que levam a gente a pensar nisso mesmo, né? Até com relação à gratidão, que a vida, tudo que nos vem, a gente tem que pensar. Eu lembro da primeira aula da Simária e da Graça. Tudo que a gente estuda, a gente tem que pensar pelo lado material e depois analisar pelo lado espiritual. Né? Que é uma coisa que ainda a gente também titubeia bastante, né? Que às vezes a gente está sempre olhando alguma coisa, mas sempre do lado material. Quando a gente, desperta, aí a gente faz uma análise um pouquinho melhor do fundo espiritual disso tudo. Verdade. O que mais aí? Falou de agradecer tudo, né? Até o texto tem aí, bem interessante. E olha a aqui, gente Fala, Graça. Que nós vamos, aqui também fala que nós vamos sempre ser dependentes de Deus. Onde está? Que nós não vamos conseguir sair da dependência. É esse parágrafo aqui, ó. Se tudo Em tudo dependemos de dependemos Deus, de Deus. e nunca sairemos dessa dependência. Quer dizer que ele sempre é o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas e o que fornece tudo. E a gente está sempre recebendo essa ajuda, essa luz. Então a gente vai ter que ser sempre grato, porque o homem não vai conseguir superar nunca, passar na frente. É essa aqui por isso que nós vamos ser sempre, nunca, não vamos conseguir sair da dependência. É aquilo que a gente estuda, né? Nós e o universo, as leis divinas, né? Não estão. Tem tudo, tá? A lei divina, tá tudo. Então a gente
é sempre dependente do amor de Deus para toda a evolução. E vai, por mais que a gente for evoluindo, ainda vai continuar na dependência. Então, por isso, a gente, em primeiro lugar, tem que ser grato a Ele, né? E é que a gente agradeço de coração, mas às vezes a gente, na hora, agradece ao fato, à pessoa, ao intermediário, e não inicia a gratidão por Deus imediatamente, né? Não vem descendo assim a hierarquia. Às vezes a gente pula, né, seu Volpe? Quer passar por cima da hierarquia, né? Não, mas uma coisa que você falou aí, Graça, me fez pensar no seguinte: nunca sairemos da dependência dessa força soberana que é Deus. Será que Jesus ainda é dependente de Deus? Será que espíritos da hierarquia mais elevada lá, da esfera crística, que é onde está Jesus, eles são dependentes de Deus? Quando Eles você falou dependentes, nós nunca sairemos da dependência, né? Essa frase aqui, ó. Tá certo. Como enquanto encarnados, como espíritos bem imperfeitos que nós somos, sem dúvida. E depois? Vai ter um momento que a sempre gente... grato. Ele é o pai, né? Ele é o pai. Essa força maior é que chegou até a esfera onde chegou. Sim, a eterna gratidão de todos, até de Jesus, né, pelo pai. Eu acho também. Porque se está ao lado dele, que conseguiu chegar, é porque teve ajuda. Eu acho que... eu faço uma reflexão seguinte, a reflexão é minha, hein? Que, independente da hierarquia espiritual, na esfera crística ou não, a dependência do Criador vai existir sempre. Acho que não tem um momento que se desligue dele, porque senão a gente fica igual a ele. E isso a gente já viu pelo Livro dos Espíritos, pelo nosso Evangelho, que não é. Porque nós não somos atendidos por eles, né? Eles levam a nossa solicitação até Deus por intermédio deles. Porque estão lá do lado. A hora que eles não forem gratos, aí eles não vão estar mais dignos de estar naquela esfera. Talvez a dependência deles seja bem menor do que nós temos, nós aqui encarnados, né? Estou falando na condição espiritual bem baixa que nós temos. Mas a dependência acho que vai existir sempre, nunca vai terminar. Ela pode ser diferente, bem mais suave, bem mais leve, mas vai ser sempre igual. Fraterna. E dependência é um termo muito pesado, fala-se depende. Parece que humilha, mas não é essa dependência assim, uma dependência. Mesmo, porque lembra, o Volpe mesmo explicou sobre chefe e líder. É como se fosse, não é não? Quando é chefe tem uma dependência, quando é líder está todo mundo junto ali. Então, eu acho que os espíritos puros já tem, eu acho, né? Não usa esse termo. Não usa esse termo, mas a gratidão vai ainda ser mais forte que a nossa. Sempre, né? Chegaram até lá porque ele proporcionou tudo isso. Ele criou essas possibilidades. E a hora que não for com a gratidão, com leveza, com amor, aí já vai descer um degrau, 2. Então, é interessante, né? Vocês estão falando aí, é bem pertinente todas essas observações, mas estava passando aqui na minha cabeça, né? Se Deus é o Senhor do universo e o universo é infinito, né? Como que nós poderemos imaginar mesmo os espíritos mais evoluídos, avançados, até mesmo da esfera crística, se aproximar ou se igualar a algo que é o Senhor do infinito? É difícil, né? Não é difícil. É difícil, né? Não é difícil, né? Igualar, acho que não, né? Então, se você pensa assim, poxa,
Se o universo é infinito e Deus é o Senhor do universo, né? E quando a gente fala assim, Jesus, governador do planeta Terra, né? Pelo menos a Uhum. gente tem essa. E Jesus já era, ou é um espírito purificado, né? Muito Uhum. elevado em relação a nós, pecadores, né? Ao estágio que nós estamos. Agora, imaginar assim, É, algo que se equipara ao Senhor do é universo imaginável. é É, inimaginável. É, Ficou eu é, uma pensei interrogação nisso. enorme, né? porque quem está no mundo de provas e expiações teve que ter esse modelo para entender. Por Exatamente. isso que a gente tem É, dificuldade de entendimento, né? A gente está é, num nível de entender que existe alguém maior, que é um pai. Você vê que a gente já entende a paternidade divina porque nós somos todos irmãos. Mas a aham, gente vê uma diferença aí. Então, isso que você falou é verdade. Para quem está no mundo de provas e expiações, é imaginável. é, Mas, Marta, eu acho É, que você definiu bem. A figura do chefe e líder cai bem isso. nessa ponta. O Deus é o líder, não tem jeito. E o líder não é aquele que ordena, que faz, é aquele que faz o rebanho seguir para frente. Então, a Uhum, dependência que existe aí, é que a palavra dependência, como a Graça falou, é muito pejorativa no sentido que a gente entende, né? Mas a uhum, dependência é a orientação que parte dele para todos nós. Então, independente do nível espiritual, ele coordena, ele orienta, e você vê, nada acontece sem a permissão Tem a dele. permissão. isso. Então, esse Sim. tipo de dependência, como está aí, não é aquela dependência pejorativa, como a Graça estava falando, e sim como orientação para todos os caminhos. E eu acho que isso daí independe no nosso nível espiritual, até o nível espiritual da esfera crística, onde teoricamente, né, a gente não tem muito como imaginar isso, são espíritos que têm já uma autonomia muito grande, porque se Jesus é o governador do nosso planeta, veja, ele tem nas mãos toda a responsabilidade do que acontece com essa humanidade que está aqui no planeta Terra. é, Então, se não tem um líder em cima dele para ajudar na orientação, ajudar nas coisas, como é que ele faria, né? A decisão fica Uhum. somente como na nossa concepção, né? As decisões ficariam somente sob a responsabilidade dele, que não deixa de ser, mas sempre é com orientação de algo que esteja acima dele. Então, acho que esse nível de dependência, como está aí, vai existir sempre, independente do nível Sim. hierárquico espiritual que se atinja, né? Também acho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. sim. Ah, pode falar, tá. Wanda, pode falar. Não, é que agora já falou tudo, que eu estava aqui pensando também, e depois o Jorge falou, eu achei que vocês não estavam me ouvindo. Que eu também pensei nesse nível aí, de se Jesus é o governador, então Deus tem que ter, Deus, É o né, acima, presidente. o presidente, vamos dizer assim, né? Porque o que fala aqui, ó, a gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois é a irradiação do próprio amor. Ele, o Senhor do Universo, é onisciente e sabe de antemão o de que mais necessitamos para o nosso bem-estar. Então, ele sabe de tudo, né? Ele É, é o que Jorge comanda falou. tudo, mesmo até, né, os mais elevados precisam disso, É. né? Até Sem para a, a gente, sem até a para a gente permissão de Deus pensar não no tem outro nada. lado da coisa, né? Eles sabem muito e nós que sabemos um pouquinho para os nossos É, irmãos que ainda estão no caminho, né? Todo mundo aprendendo com todo mundo. A gente está pensando lá adiante, mas a gente tem que pensar aqui atrás. Eu achei interessante a pergunta 535B, que diz exatamente isso: aqueles que não são gratos, tal, alguma coisa tem lá na frente para aprender. Pode até ter é, uma vida melhor, tal, né? Então, assim, é uma cadeia, né? Um depende do outro, né? Lá na frente. Tem os que sabem mais, mas nós dependemos também dos que vêm atrás e sabem menos para construir esse caminho. Olha lá, já, tudo a eu gente deixei fica, grifado. a Tudo gente é fica até permissão de Deus.
A gente fica até na dependência, né, Martinha, desses que sabem menos. Sim, é Porque aprendizado também. nós precisamos deles, né? Não está conosco por acaso. Quando eu vi o filminho que o Jorge, eu li o livro, né? Mas quando eu vi o filminho do Jorge lá, que eu conhecia o vídeo teatro de gente. É, Mas ali no desenho, né? Que coisa linda, né? Com relação ao corpo, com relação a você imagina, nossa, Deus proporcionou tudo isso, né? Como não ser grato? Então eu digo que a doutrina nos dá esse leque de aprendizado. E nesses detalhes pequenos é que a gente vai vendo o quanto a gente tem que ter gratidão a Deus e o quanto a gente tem que aprender. E aí o quanto eu tenho que respeitar o outro, porque ele é, sim, ignorante no sentido de não ter ali o conhecimento, né? E um dia ser despertado para isso. Então, o quanto de gratidão a gente tem que ter por essa oportunidade. É isso. E olha que interessante aqui nesse parágrafo, mantém, por favor, né? Ele diz assim: esse que começa aí, ser em tudo dependemos de Deus, e nunca, sem tudo, dependendo, e nunca sairemos dessa dependência. Olha só que interessante. Por que lutarmos contra a força soberana que nos criou e que é o Pai de todas as coisas? Passamos a ser, então, ignorantes. E ignorante nunca é feliz, né? Uhum. Então, veja É bem, isso, é verdade. ignorar, né? Ignorar e não agradecer a todas essas bênçãos derramadas sobre nós todos os dias de nossas vidas, todas as horas do nosso dia, é, de uma certa forma, ser ignorante. E como ignorante não dá para ser feliz, né? Então, interessante esse trecho. Emmanuel fala essa frase de dá para. ignorância, acho que é ignorância velada. Eu até usei o termo outro dia. Quando você já conhece e E não faz que não faz. Porque E tem gente finge que que não conhece. desconhece. Isso, E exatamente. finge que não conhece. Nós já conhecemos parte de alguma coisa e aí não somos gratos, estamos desconhecendo, exatamente o que você falou, Né? né? Chama ignorância velada, uma coisa assim que Emmanuel fala. Entendendo aí que a palavra ignorante não é como às vezes é usada. Não, falta de Não, conhecimento, Isso, é é falta de conhecimento. falta de desconhecer, né? É, isso. É aquele que não acredita em nada, né? Que não aceita, né? é o que ele diz aqui, ó, Não ignorância. conhece, né? Não teve a Não oportunidade conhece. de como a gente está estudando e tal, né? é que Que às não vezes você está numa conversa e fala de Deus, Deus, eu já ouvi isso. Deus? Quem é Deus? Quem é? Quem é? Eu já ouvi isso, sabia? Mas você diz, você viu aí que, ó, não, não é que o pai o abandone. Não, Não que o pai o abandone, né? não, A ignorância é que não é aceita. que não Não aceita as aceita. lições, tá? Então ele desconhece as lições. Mas Isso. Mas com com o o tempo, tempo, ele vai isso, sofrer os caminhos e ele vai entender Vai que existe o aprender. amor de Deus. exato, Vai aprender na dor. Se não é pelo amor, é pela dor. É pela dor, É verdade. pela dor, é isso aí. então, eu acho que nesse ponto, pelo menos eu penso assim, às vezes eu vejo, meu Deus, por que que aquela pessoa é assim, né? A gente faz tanto e ela, não é que não reconhece, mas não é uma pessoa que, porque é justamente isso, né? Não está nesse tempo, não conhece, porque a gente fala assim, nossa, tão estudado tal e não agradece, não faz. Não, é o tempo de cada um. Não sabe agora, vai aprender depois. Então, nesse quesito, a gente tem que fazer o quê? Vibrar por aquele irmão, continuar fazendo, é o nosso papel fazer, né? Caiu no nosso colo, continuar fazendo, sem querer esse, como o vô falou, esse obrigado, que é o retorno para nós. Não, é a gratidão por ter essa oportunidade de estar junto com aquele irmão. Ó, e olha que interessante também, mantendo a tela da forma que estava, esse parágrafo de cima aí, ó, né? O agradecimento.
Isso, esse parágrafo, tá? Aí está dizendo ali, quase no final, não é ele, né? Não é ele que se afasta do teu coração. És És tu. tu que fechas os ouvidos e os olhos para não ouvi-lo e vê-lo, né? As consequências não são boas. É o filho que esquece o pai. Opa, Não é verdade? Olha que Sim. interessante isso, né? Porque ele diz assim: Deus, ele não me esquece de nós. Somos nós que se esquecemos de Deus. Então, o não agradecer é um esquecimento, É o é, afastamento. é um esquecimento, como ele fala porque desde o início, né? Que é, a gente não pode esquecer. Bom, o agradecimento aos benfeitores que sempre encontro trabalhando lá, ok, não. O agradecimento deve sempre estar presente em tudo, todos os acontecimentos da tua vida. É isso aí. A gente é que esquece de agradecer e foge dele, né? é. Então, não é Deus que deixou, que nos abandonou, é nós que abandonamos. Esse parágrafo da família, tá vendo? Ó? Começa, né? Esse parágrafo que tem a Aquela família, ser grato à tua família, à sociedade, aos governos, aos companheiros de trabalho, aos teus superiores, à escola com os professores, à natureza. Quer dizer, ser grato a tudo, porque tudo está ali no nosso caminho como aprendizado, é, né? Dai sempre graças, né? Isso. Em tudo dai graças, como fala o apóstolo Paulo. É. Ao Uhum. chefe difícil é aprendizado, ao professor difícil, aquele parente complicado. Agradecer, que é um aprendizado ali para a gente trilhar sempre o caminho de Deus aí, das leis de Deus. Então, agora que a gente estudou bastante, é que a gente está entendendo isso. Porque antes a gente mandava ir tomar naquele lugar. Com certeza. Pior. Agora a gente fala assim, puxa, eu faço tanto, por que que ela não gosta, vive fazendo isso? Ai, meu Deus, isso tem uma razão de ser, algum É, aprendizado, vou continuar fazendo da melhor maneira possível, porque se isso acontece é porque eu tenho, eu semeei, né? Então eu estou colhendo. Não é que a gente mudou nesse sentido? mudou. Mas aí E às que vezes, quando a gente esquece, aí a gente vai e reflete e pede perdão, né? É, é o foco daquele parágrafo que fala da ignorância, do desconhecimento, É, né? E conhecimento. aí, na medida que você tem o conhecimento, você eu, precisa colocá-lo em prática, né? eu escuto muito assim, nossa, como você é besta, eu escuto muito isso, né? Mas eu já fui Hum. bem brava, sabe? E eu estava até lembrando ontem que a moça que abriu o salão aqui, ela de beleza, ela trabalhava num salão e a massagista lá brigou com ela, dizia que não suportava a voz dela, sabe? Ela saiu, atendeu na casa com muita resignação, montou um salão melhor do que o da moça. E ontem, ou anteontem, essa massagista que não suportava a voz, que brigava, que falava mal do marido e tal, veio fazer a unha, né? Num primeiro momento, o pessoal colocou assim no grupo: "Eu não acredito que você expulsou, você não sei o que, não sei o que lá." Mas na minha cabeça veio assim: que ela fez bem, que a gente não paga, né? Tudo aquilo que ela passou lá, com raiva, com ódio, né? Que ela estava certa, né? O coração dela atendeu, tratou bem, disse que as portas estavam sempre abertas. Então, quer dizer, é uma pessoa que é iluminada, porque olha os outros o que diziam. E você atendeu, devia ter colocado para fora, chamado a polícia. Quer dizer, a primeira coisa do ser humano é realmente o retorno, né? Com agressividade, com... E tem gente que não, tem gente que já tem esse lado, não. Ela aceitou, tratou bem, fez tudo ao contrário do que a moça tinha feito lá onde ela trabalhava. Eu achei bonito isso. Não só bonito, O como crescimento foi. moral, né? E o É, crescimento no estudo, na é Eu, compreensão. uma. eu acredito que não foi fácil para ela, ainda não conversei pessoalmente, mas a atitude foi muito louvável, não ouviu o que os outros estavam falando. Se 25 comentaram, duas ou três comentaram assim: você fez bem, porque você está irradiando luz, está iluminando seu ambiente, Jesus ensinou isso mesmo.
as 20 e tantos restantes foi, por que não jogou para fora? E aí eu li isso e fiquei analisando, assim, eu falei, gente, né, como o mundo, né? Lei de Moisés, olho por olho. Exatamente. Essa também não seria a nossa atitude antes. Agora a gente não teria essa atitude, mas antes talvez a gente não tivesse essa atitude. Sim, foi isso que eu falei. Eu era muito nervosa, respondia e jogava para fora mesmo. Ai, Martinha, tá vendo? Você melhorou, Não, mas é Martinha. verdade, a gente muda, gente. Eu penso às vezes assim, vai ver que é porque está ficando velha, mas eu acho que não, é muita leitura, né? Todo dia a gente está lendo uma coisa. Crescimento, Marta. Eu Mas, acho. Marta, mas você viu como é a lei do retorno. Você fazia tudo isso, mas em consequência você recebia tudo isso também. Talvez não diretamente, mas indiretamente recebia. E te deixava irritada, nervosa, tá? Agora você entende tudo isso daí era um crescimento e que você cresceu. Isso que é importante. É exatamente essa pergunta primeira aí que diz a 532B, que diz assim, e aquelas pessoas que são muito felizes, que têm tudo, um dia, não é? Então, assim, você até passou por um momento bom, tudo, mas um dia pagarão. Bem cara essa felicidade passageira que não merecem. Então, Ok. Ó, nós estamos com 7 minutos para terminar o segundo tempo já, hein? tá. Algum comentário a mais? Não. Não, eu acho que a gente explorou bem e eu acho que esse texto, para mim, foi assim, não um alerta, mas uma mudança de postura Sim, no sentido de reflexão, no sentido do Deus. texto aqui de gratidão, tá? Sim. Foi muito interessante. E só para Adorei estudar esse item aqui. muito legal. E só para fechar, né? A última frase aqui, ó, somando-as, encontraremos a divina equação a que chamamos de amor, né? Fechou tudo. Leis imortais e eternas. A obediência. O Porque amor. nossa felicidade se encontra na obediência às leis de O Deus, amor. né? Imortais e eternas. E somando-as, encontraremos a divina equação que chamamos de amor. Muito bom, Lola. É Muito isso aí. bonito. Martinha, quer derrubar? A gente volta para fazer o Aham. encerramento? Eu vou pôr a diferença de obrigado e gratidão depois. Vou falar. Ah, obrigada. Vou fechar. Isso. Grato, É, Mar- é Agora eu bom, vou né? falar, agora eu não vou falar mais obrigado. Vou falar grato. Precisa se policiar, viu, Wanda? Porque não é fácil. E eu Não, li eu sei que não é. eu li no É Facebook, difícil. mas isso é ritual, mas vamos dar também uma mensagem que diz que o universo, você tem que agradecer 3 vezes. Vocês receberam essa? Ah, não, eu Não. não quero abrir aqui. 3 vezes, porque tudo no universo está em 3, né? Eu vou procurar e vou mandar. E aí você tem que falar, gratidão, gratidão, gratidão. Achei legal. Sumiu aqui meu negócio de fechar, mas eu vou derrubar e depois a gente volta. Tá Tá bom? bom.